E a doutora Daniela fica com a gente para um segundo papo, agora com foco num equipamento específico, que tem chamado muita atenção no mercado. O ultrassom microfocado Hi-Pro. Vamos lá, Daniela, me conta tudo sobre esse equipamento. Vou te contar. Bom, minha história com o Hi-Pro começou em 2024, depois de eu ter me traumatizado muito com outros equipamentos, especialmente com a locação de outros equipamentos. Eu fazia a locação de um outro ultrassom e eu tive uma locação que eu paguei mais de R$8.000. Uau! E é um valor considerável, né? E naquele momento eu tinha acabado de abrir minha nova clínica, trabalhando sozinha. Então, assim, pra mim foi um valor exorbitante, né? E aquilo ali realmente me fez querer desistir de tecnologia. Falei, não, eu vou ficar só com os injetáveis e pronto, passou. Até que eu fui para um novo curso, em agosto de 2024, e lá eu conheci o Hi-Pro. E aí, mas assim, sabe o gato escaldado tem medo de água fria, como as pessoas falam, né? Então eu tava receosa, desconfiada, né? Mas me chamou muita atenção, porque o preço por disparo dele ficava algo em torno do que era no outro equipamento, em torno de R$2. Com ele, eram 2 centavos. Uau! Então, poxa... Como assim, né? Isso daí vai funcionar? Aí a gente fica desconfiada, né? Fiquei meio assim, olhei e tal, mas enfim, passou. Continuava com o meu posicionamento. Mas eu comecei a sentir falta de uma tecnologia. Porque eu precisava de algo para trabalhar o SMAS, eu precisava de algo para fazer estímulo de colágeno, mas sem necessariamente ser algo injetável. Eu tinha muitas pacientes que tinham preconceito com injetáveis, então eu precisava trazer alguma tecnologia, alguma coisa diferente, né? A minha mãe é uma paciente que é um exemplo. Ela não gosta de injetável. Injetável, as pessoas têm a impressão assim que vai encher, né? Que vai inflar. E até pela dor, pela sensibilidade. Tá. Então, assim, ela brinca comigo. Pode fazer o que quiser em mim, desde que não doa, né? Tem isso. E aí, ok, seguimos nessa. E foi Deus, tá? Eu não tenho como dizer que foi outra coisa. Surgiu um vendedor me oferecendo o Hi-Pro. Falei, gente, não, né? Nesse momento, nessa minha situação atual e tudo mais, não faz sentido eu comprar um equipamento do valor que é acima de R$200.000 e tudo mais. E e aí eu fiz um propósito com Deus. Eu falei, Deus, eu tava orando por um milagre para fazer a minha clínica, né, girar, ter uma mudança realmente. Ou vai ser meu milagre ou vai ser meu fim, porque fazer uma dívida desse valor, né? Falei, então se for para dar certo, eu quero que seja de tal forma. E tudo aconteceu daquela forma. Deus prepara, né? Deus preparou tudo certinho e aconteceu. Então eu comprei em dezembro de 2024. Naquela época demorava em torno de 2 meses para o equipamento chegar. Então hoje o prazo de entrega já está menor. Mas chegou em fevereiro de 2025. E eu não tenho como te explicar o que aconteceu. Não tenho como explicar. Tanto na minha vida pessoal, que depois acabou gerando, na profissional. Minha agenda bombou de uma forma que a minha secretária não dava conta de responder o WhatsApp. Era uma novidade, era uma tecnologia que dava resultado. Eu fui a primeira profissional em Blumenau a ter o equipamento, né, próprio. Então, aquilo, lógico, que chamou muita atenção, principalmente por conta dos resultados já no pós-imediato. Eu acho que a maioria dos profissionais fica com medo de fazer esse investimento e daí não ter, né? De não ter resultado, né? E de não ter como bancar aquilo. Mas, graças a Deus, ele sustentou, ele fez com que viessem pacientes. E eu também tive uma outra estratégia. Naquele momento, como somente eu tinha o equipamento, eu pensei, eu vou oferecer para algumas colegas, né? Porque assim, pelo menos eu ficava mais tranquila, mais segura de que eu teria o valor para pagar a parcela dele. Sim. E assim eu fiz. Então, chamei algumas meninas, dei o treinamento para elas e elas começaram a fazer a locação. Mas eu não divulgava nada, assim, bem só realmente para pessoas que eu confiava. E assim foi. Só que a minha demanda na clínica cresceu tanto que eu não tinha equipamento disponível para fazer a locação. Como assim, né? Teus colegas, assim, como assim? Só que eu também não podia deixá-las na mão, porque, poxa, eu ofereci algo e tudo mais, e pelo valor que eu tava oferecendo. Sim. E aí, como eu tinha aquela experiência que eu tive, poxa, de um valor exorbitante e tudo mais, quando eu comecei a alocar, eu falei, gente, eu quero que vocês experimentem, porque assim, ó, eu tô
fascinada, tô apaixonada pelos resultados que os meus pacientes estão tendo. Eu quero que vocês tenham isso, né? Eu acredito muito em a gente contribuir na vida dos outros, a gente poder, aquela coisa, se algo deu certo pra mim, eu quero compartilhar isso, eu quero que dê certo pros outros também. E aí eu fiquei naquele impasse. O que eu faço agora? Comprou outro. Sim. Isso mesmo? Foi isso mesmo que aconteceu. Comprou um só pra alocar. E aí, a gente passou por vários processos, eu e meu marido, enfim, e ele tinha vindo trabalhar comigo, ele tinha abandonado a carreira dele, comercial, e ele falou, não, Dani, eu vou ficar contigo na clínica e tudo mais. E aí, ele vendo aquele negócio, e um dia eu soltei assim, e se a gente comprasse outro, né? Mais um. Pra alocação. 3 Hypro. Não, primeiro o segundo, né? Tá. Esse foi o segundo. Esse foi o segundo. Aí ele, cara, vamos fazer. A gente começou a identificar realmente uma demanda, mas uma dor. Tá. Uma dor das minhas colegas. De preços abusivos, de atendimento péssimo, né? Empresas que não cumpriam com os combinados, com os horários. Com o básico. Iam receber um equipamento, a forma como era feita essa entrega do equipamento, como era recolhido o equipamento, por quem que era feito, o estado dos equipamentos, né? Tudo isso começou assim a nos incomodar. Nos incomodar porque a gente acredita que, poxa, não é possível, né? Não precisa ser assim. E aí ele falou, não, então vamos começar a alocar. E aí a gente começou e, pra honra e glória do Senhor, tudo deu muito certo. E realmente isso a gente acabou abrindo então um segundo negócio. A gente abriu a Labella Locações. O nome é uma curiosidade inspirada na minha filha, que se chama Isabela. Então a gente criou essa segunda empresa, esse segundo negócio. Depois disso, então nós tínhamos 2 Hypros, né? Um era para ser da clínica, mas óbvio que ele acabava saindo para locação também, né? Por conta da demanda. Depois nós adquirimos um laser de CO2. Depois mais um Hypro. Então, o terceiro. Então, 3 Hypro. Por enquanto. Laser. Aí o outro equipamento foi o laser subdérmico, o endolaser. Depois foi um laser, o Infinity Dulce, que também é uma novidade aqui em Santa Catarina, que é um equipamento que ele faz depilação, epilação a laser, e ele também faz remoção de pigmentos. Ele é um laser que switch. Então, ele é usado para remoção de tatuagem, de micropigmentação, e também muito usado em tratamento de melasma, por exemplo, porque ele é um laser que ele não faz aquecimento da pele. Para Black Peel, peeling de Hollywood. Então também é bacana, os nossos clientes estão apaixonados. Eu também na clínica, tô adorando usar ele. E quarto Hypro. Quarto? Meu Deus, daqui a pouco ela tá no 6º. Sim. Certo? Não, spoiler, não. Tá. Hoje são 4. Hoje são 4 e depois veio o Velarium, que é um laser de harmonização corporal de fotobiomodulação. Mas hoje, sim, a gente tá caminhando pra ter mais equipamentos. E a tua demanda de locação é mais ali em Blumenau? Não. Claro que começou por ali, né? Mas hoje nós atendemos Santa Catarina toda, desde o oeste do estado até o sul. Muitas clientes em Araranguá, Criciúma, nós temos clientes em Itapiranga, São Miguel do Oeste. E aí... Quantos quilômetros? Norte. Qual que é a cidade mais longe, assim? Eu acho que as cidades mais longe são as do Paraná. Francisco Beltrão, essa região, assim. Então, a gente atende... Aí você leva, deixa o dia lá... Isso, a gente combina a questão de horas e tudo mais. E eu acho que também um dos diferenciais da nossa empresa é, como eu falei, em relação às dores. Então, como a gente trata isso, o nosso relacionamento com os nossos clientes, né? Então, a gente entende porque, como veio de mim, eu fundei isso. Sim. Então, eu trago muita... Não, gente, não dá pra tratar a doutora assim, não dá pra... né? Sim, então, porque a doutora, ela tem uma agenda também, né? E, geralmente, ela pega um dia do mês... Pra fazer aquele dia especial. E daí, se acontece qualquer coisa, o equipamento aquele dia, ela fica em maus lençóis com as clientes dela, Exatamente. Então, a gente preza muito pelo relacionamento, pela qualidade dos nossos equipamentos. São totalmente... Nós somos extremamente chatos com isso, com a qualidade, com a manutenção. Equipamento que todo equipamento nosso, ele vai com um laudo técnico da manutenção, né? Tudo certinho. O estado visual também, porque, poxa, você tá lá atendendo na sua clínica, chega um equipamento todo lascado, arranhado,
É muito feio, não é isso que tu quer E não é parecer. fácil manter esses equipamentos, né? Para mandar para manutenção, você manda para São Paulo, manda para outras Exato. cidades. Por exemplo, Hypro em Minas Gerais. Uau. Né? Então, mas a gente tem todo esse cuidado. Logística. E também a questão da parte técnica, do suporte técnico, né? Então, hoje eu tenho minha demanda de clínica, de atendimento de pacientes, tenho minha demanda de mentorias. Tá. Então, porque eu dou mentorias desde 2020, principalmente de injetáveis, né? Mas com a Labella acabou surgindo essa demanda da parte de tecnologia. Então, o objetivo é a gente treinar esses profissionais para eles trabalharem com segurança, com eficiência, para terem bons resultados, né? E o suporte técnico a todo tempo, né? Então, a gente está sempre respondendo, né? Auxiliando. Então, não apenas na mentoria, não apenas ali no treinamento, mas no pós. Elas me mandam um caso clínico, Dani, fiquei com dúvida aqui. Então, eu estou sempre ajudando também. Você ensina elas a fazerem as agendas, assim, atrair clientes para aquele tipo A gente também dá esses toques, né? A gente também dá esse suporte. Importante. Essa ajuda na parte comercial, né? Às vezes, o que associar, como fazer, como vender o procedimento, né? Sim. Então, porque a diferença é essa. Eu vivo na minha pele, né? Então, eu vivi tudo isso e hoje eu posso passar para elas. O profissional hoje, ele é muito técnico, né? Ele não é tão gestor. Então, quando você oferece algum conteúdo voltado para gestão, para vendas, isso enriquece muito, né? Eu amo os negócios ali. Sim, porque faz parte, né? E a gente não aprende na faculdade a vender. A gente não... E na vida, todo mundo tem que ser um pouco vendedor, né? Porque a gente tá se vendendo a todo momento. Porque a tá técnica já tá ok, né? A técnica a gente sabe, né? Tem o raciocínio clínico, já sabe o que vai entregar, já sabe para qual paciente é. Você sabe o que vai ter, mas aí na hora de você explicar isso para o paciente, se você explicar da forma errada... Exato. Eu gosto de usar uma linguagem muito simples, muito direta, sabe, para facilitar, porque eu acho que o nosso papel como professor, como mentor tem que ser isso. Eu tenho que pegar algo que é denso, que é difícil e simplificar o máximo possível para aquela pessoa, porque é essa linguagem que o nosso paciente quer ouvir, né? Por exemplo, para explicar o efeito do Hypro, eu dou o exemplo do bife. Eu falo para minha paciente, pensa na carne crua, quando ela tá grande, tá mole. Quando você coloca ela na panela, liga o fogo, o que acontece com ela? Ela começa a enrijecer. E diminuir de tamanho. Aí eu falo, é isso que eu vou fazer no teu rosto. No teu pé. Ou vou fritar o bife. Então, isso... entendi. Né? Que a contração... Imagina se eu fosse explicar que o efeito térmico vai fazer uma contração nas suas fibras. Ela já dormiu. Não adianta. Não entendeu nada. Ela não entende. Então, a gente tem que ter essa linguagem mais fácil, mais direta, né? Para o paciente entender. E através desses exemplos, os profissionais vão pegando isso, assim como eu também, obviamente, pego de mentores meus, de professores meus, né? E nós vamos fazendo a estética ficar mais simples, né? Ficar mais leve. Cada um tem uma forma de entendimento, né? Seja visual, auditivo, né? Enfim, demonstrativo. E quanto mais recurso a gente tiver, né? Para poder fazer essas explicações, é melhor, né? Eu gosto muito desse tema também. E... quais seriam as contraindicações e limites que o profissional precisa ter muito claro antes de começar a usar esse equipamento? O Hypro, ele é muito seguro, tá? Ele é muito tranquilo de trabalhar e as contraindicações dele são basicamente as contraindicações de qualquer eletroterapia. Né? Eu falo assim, paciente doente, o lugar dele não é na estética, ele precisa primeiro cuidar da saúde. Então, paciente que tem alguma doença descompensada, alguma doença crônica que não é tratada, uma cardiopatia, então, que usa marca-passo, por exemplo. E aqueles implantes faciais? Não tem problema, a gente faz, né? A gente isola a área, a gente não vai fazer em cima daquele local. Então, isso é importante na anamnese, a gente sempre perguntar, né? Perguntas que eu acrescentei na minha anamnese depois do Hypro. Se tem algum implante dentário, se tem alguma parte metálica, né, algum implante metálico, porque é importante para a gente saber, ficar de olho por conta da sensibilidade do paciente, que pode ser maior, né? Nós temos zonas de segurança para trabalhar, de acordo com a profundidade, mas eu falo assim, para você fazer uma lesão, por exemplo, de nervo com o Hypro, só se você ficar parado em cima do nervo e ficar disparando. Só que a aplicação dele é sempre dinâmica, é sempre mexendo. E qual que é a diferença dele, principalmente para os ultrassons de cartucho? Ele tem um disparo único, um ponto de termocoagulação por disparo.
Então, ele vai fazendo o acúmulo, né, da dose ali, conforme nós vamos fazendo o disparo. Tá. Diferente de um de cartucho, que num disparo só ele faz 14 pontos de termocoagulação, 21. Mais perigoso, né? Mais perigoso e por isso também a sensibilidade do paciente é maior. O paciente sente mais dor. Sim, Né? sim. Eu falo que é uma carimbada de uma vez só. Enquanto o Hypro, ele é muito mais tranquilo, muito mais confortável para fazer a aplicação. Entrega o mesmo resultado com uma técnica mais... Um resultado superior. Eu posso dizer que é um resultado que superior. legal. Um resultado superior justamente porque, como é mais confortável, eu consigo fazer mais disparos, eu consigo entregar mais energia. O paciente suporta, a pele do paciente suporta. E aí, consequentemente, o resultado vai ser superior. E para a região corporal, que áreas que você trabalha? Dá pra gente trabalhar tudo. Tudo? As Tudo, mãos, tudo. assim, Dá ó. pra trabalhar mão, dá sim. Dá pra trabalhar colo, dá pra trabalhar abdômen, óbvio, né? Interno de coxa, uma região muito bacana. Bumbum, culote, flancos, tudo isso. E inclusive região íntima. Isso que eu ia perguntar, porque tá muito em alta, né? Região Sim. íntima ali, grandes lábios, ali Sim. pode ser tratada também. Sim, eu brinco que onde tiver flacidez a gente pode tratar. Né? Tá. Então a gente consegue trabalhar sim. A sessão é bem confortável, sessão rápida. O paciente já vê um resultado imediato, sim, de estímulo de colágeno. Pode ser associado aí com outros procedimentos, como o próprio bioestimulador, preenchimento injetável. E de tecnologia, eu tenho amado tratar com laser de CO2. Que aí a gente também faz uma retração de pele, pode melhorar a cor, clarear, então a pigmentação da região. Mas o Hypro em si também é um recurso para a gente usar nessa região. E a associação com o bioestimulador? O bioestimulador ele vem antes ou depois do tratamento do ultrassom? Eu prefiro usar depois. Mas a gente já aconteceu de pacientes, por exemplo, que eu havia feito o bioestimulador e depois só chegou o Hypro. Eu tive casos assim e o resultado também foi muito bacana, tá? Mas eu priorizo tratar primeiro com o Hypro e depois com o bioestimulador, potencializando o resultado. Então, em casos que a gente precisa de um estímulo maior de colágeno, a gente acaba associando. E pode também ser feita na mesma sessão. Mas a gente tem visto resultados superiores quando feitos em torno de 30 dias depois do Hypro. A gente faz o Hypro, 30 dias depois o bioestimulador injetável. E dá pra usar também, assim, o Hypro com PDRN, né? Sim. O que acontece? Por mais que ele não lesione a epiderme, ele não tem lesão, mas ele causa alterações metabólicas e da conformidade dos lipídios, que tudo que eu colocar em cima, tudo que eu colocar após, ele vai ter uma permeação maior. Então, eu faço Hypro e coloco algum sérum com PDRN, com exossomos, com peptídeos, o que for, né? Ele vai ter uma ação maior, então potencializa ainda mais. O protocolo perfeito, por exemplo, seria a gente fazer um skin buster, nutrir esse tecido, preparar ele. 30 dias depois, fazer um Hypro. 30 dias depois, fazer um bioestimulador injetável. E ainda 30 dias depois, um laser de CO2. Nossa 6 meses depois tá novo. Não, os resultados são incríveis, Que legal. Me conta sobre um caso em que o Hypro entregou um resultado que você não esperava alcançar positivamente. Que tipo de paciente ou quadro te surpreendeu? Olha, eu posso dizer que eu tenho vários. Vários não mesmo. Não precisa citar nomes. Não. Olha, teve um abdômen com muita flacidez, paciente bem magrinha, que passou por um processo de emagrecimento ao longo dos anos, então 0 gordura, realmente só sobra de pele. E o resultado dela, sabe aquele tratamento que tu fala, poxa, será que eu vou conseguir, né? E realmente foi surpreendente. Eu coloco esse caso nas minhas aulas, porque realmente, assim, foi incrível. E o mais legal foi ver a evolução. Porque como é uma paciente minha recorrente, eu consegui acompanhar resultado na hora, resultado 30 dias depois, resultado 60 dias depois, resultado 4 meses depois. Então, é um resultado que a gente vê que ele melhora e que ele se mantém. Porque isso é uma grande dúvida, né? Ah, mas quanto tempo dura o resultado? Eu falo, não é produto. Né? Então, demora o tempo que você levar para envelhecer. Sim. Se tu tiver num processo de envelhecimento mais acelerado, vai voltar, você vai ter necessidade de fazer a manutenção antes. Mas se não, eu recomendo fazer a cada uma vez no ano, 6 meses, enfim. E é infinitamente mais barato do que uma cirurgia, Nossa, por exemplo, não né? tem comparação, Não né? tem o downtime de uma cirurgia. Não tem o risco e não tem o pós, né? E
em relação a valores também infinitamente menor, Em né? média, assim, uma sessão pro abdômen, quanto pro Assim, paciente? depende muito, tá? De região para região, mas hoje eu cobro em torno de 2.500, 3.500. Muito mais que- barato da É, o que vai diferir? Se a gente vai trabalhar somente flacidez, se nós vamos trabalhar gordura, porque o Hypro ele também atua em gordura. Tá, Então, são mais disparos. Isso, são mais camadas de pele que a gente vai trabalhar. Então, e consequentemente mais disparos, né? Então, eu já tive casos também de pacientes com gordura no abdômen, por exemplo, que eu fiquei insegura. Que eu, sinceramente, fiquei insegura. Mas já na primeira sessão nós tivemos um resultado absurdo. Absurdo. Sucesso. Né? Assim como resultados de papada. Né? É muito surpreendente. Eu tive um caso de uma paciente que ela estava em processo de emagrecimento, mas que ela não emagreceu do antes e depois, por exemplo, 60 dias depois, ela voltou no meu consultório e eu não acreditei. Tanto que essa é uma paciente que ela falou pra mim, agora tu pode postar. Porque ela nunca me deixava, né? Ela não autorizava o uso de imagem Agora, dela. eu vou postar, posta essa. Aí ela falou, agora tu pode postar porque agora ficou bom. Eu falei, Legal. meu Deus. Porque às vezes a gente trata a gordura e deixa uma flacidez no local. Então, o Hypro, na mesma sessão, você faz a parte da gordura e daí você já faz a da flacidez. E já trabalha a flacidez. É lógico que quando o esvaziamento de gordura é muito grande, muito provavelmente a gente vai precisar de uma segunda sessão Mais para sessões. tratar mais aí a flacidez. Então, o que eu faço, o que eu oriento? Geralmente, na primeira sessão a gente trabalha bem essa gordura, faz ali o processo de lipólise, né? Normal nesses casos, inclusive a região inchar, né? Ter um edema maior. E aí, 60 dias depois, ou 30 dias depois, em caso de gordura até, a gente pode já fazer uma segunda sessão e aí trabalhando mais a qualidade da pele. Porque é exatamente esse processo, é como o balão, né? Sim. O balão esvaziou, vai sobrar a pele, vai ficar mais murchinho. Então a gente vem e entra com um Hypro de novo, mas trabalhando em camadas que vão focar na flacidez da pele e não mais na gordura daí. Que interessante, dá vontade de fazer o Hypro em tudo agora. Eu vou ter que ir lá na tua clínica. Vai, vou te esperar. Não, realmente. E é isso, assim, a maioria. Qual que foi o movimento? Eu sempre tive um foco maior em facial. Então, as minhas pacientes, elas vinham pra fazer o facial, elas olhavam pra mim, eu quero isso na minha barriga, eu quero isso no meu bumbum, eu quero isso, né, em outras regiões. Sim. Então, realmente aumentou a demanda do corporal. Eu tive que ir, inclusive, atrás de outras técnicas, de outras tecnologias para corporal por conta de a demanda ter crescido, mas tudo graças ao Hypro. É um procedimento viciante. Viciante. Não dói, dá resultado. Assim, a mesma frequência com que eu faço Botox, por exemplo, eu gosto de fazer o Hypro. Então, eu sempre faço o Hypro antes de fazer a toxina botulínica. Eu vou contar uma curiosidade, inclusive. Faz um mês e meio, mais ou menos, eu fui fazer a manutenção dos meus preenchedores. E a profissional que foi fazer os meus preenchedores, ela ficou chocada. Ela falou assim, que tanto colágeno é esse, mulher? A dificuldade para entrar com a cânula na minha pele. Sim. Falou, meu Deus, quanto colágeno. Eu falei, tô te falando do Hypro. Tô te falando, tu não tava botando fé. Qual que é a frequência que você faz o Hypro no teu rosto, por A cada exemplo? 4 meses, mais ou menos. Por isso que eu falo, mais ou menos a frequência, sim, da E toxina. aquela dose de manutenção, assim? Isso, não é mais o mesmo tratamento que eu fiz da primeira vez. Então, eu faço, às vezes, só o terço inferior, só o pescoço, né? Área de olhos, assim. Às vezes, muitas vezes, eu trabalho só a parte de derme. Só na profundidade de 1,5, só pra manutenção mesmo. Então, e é super tranquilo daí de fazer sozinha também. Doutora Dani, foi um prazer conversar com você novamente aqui no podcast da Abrahoff, no Congrehoff, trazer esse assunto com tanta leveza, com tanta autoridade. Para quem quer continuar acompanhando o seu trabalho, aonde as pessoas te encontram? Elas podem me encontrar no Instagram, através do @doutora.dani.jacobs, e também podem seguir a minha empresa, @labela.locações. Já vou seguir, então. Pessoal, estamos aqui ao vivo no Congrehoff 2026 e o papo continua. Fiquem com a gente.